Olá, meu aluno, olá, minha aluna! E aí, concurseiros, e aí, concurseiras, todos bem? Espero que sim, espero que todos estejam super bem. Vamos lá para o nosso Estudando por Questões. Hoje estou trazendo direitos fundamentais para vocês, bem importante a temática que a gente vai trazer. E vamos construir aqui um ponto bem importante, bem interessante aqui para a gente não perder o nosso foco nos estudos. Vamos lá? De olho na tela e a gente já vai para a nossa questão. De olho na tela. Olha só, uma conceituada jornalista publicou nota em jornal de grande circulação afirmando que uma famosa atriz deixou de estrear um programa de televisão por estar acima do peso. Conforme um importante executivo da emissora de TV teria revelado a repórter, em sigilo. Inconformada, a atriz processou a jornalista, exigindo que ela esclarecesse onde havia obtido a informação, considerando o pedido da atriz na ação judicial e com base no que dispõe a Constituição Federal, a jornalista. Veja que a pergunta traz um contexto, né? A jornalista deu uma notícia baseada numa fonte que ela dizia, né, ser ligada à TV, que pediu sigilo. E aí a pessoa, vamos dizer assim, o objeto dessa notícia, entra com uma ação contra o jornalista dizendo: vem cá, quem falou isso? Me diz, quem é que falou isso? Quem é a pessoa que trouxe essa informação, que trouxe esses dados, que trouxe esses elementos? Vamos, me fale, né? Então esse é o ponto. Letra A jornalista. Então, a pergunta é, a jornalista, com base, né, considerando o pedido da atriz, com base na ação judicial e com base no que dispõe a Constituição Federal, a jornalista deverá ser obrigada a atendê-lo em razão da Constituição Federal assegurar a todos o acesso à informação. A Constituição assegura a todos o acesso à informação, mas ela resguarda para aqueles que precisam para o interesse profissional, para aqueles que necessitam do interesse profissional, ela resguarda o sigilo da fonte. Ela resguarda o sigilo da fonte. Então esse é um papel bastante importante aqui. Então ela não será obrigada a atender essa informação, ela não será obrigada a atender esse pedido da jornalista. B. Deverá ser obrigada a atendê-lo em função de a Constituição Federal estabelecer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. Bom, a Constituição Federal estabelece que é livre a manifestação do pensamento, vedado ao anonimato. A jornalista fez a matéria, escreveu o seu nome, é ela que está dizendo, ela obteve essa matéria a partir, ou melhor, obteve esses dados a partir de uma informação. Profissionais como os jornalistas buscam através de fontes as suas informações e depois testam, buscam estabelecer aonde estão essas fontes, aonde estão esses elementos, e ela conseguiu. Então são duas coisas que não têm relação. Uma coisa é o que está certo lá na Constituição. É livre a manifestação do pensamento vedado ao anonimato. Está certo, artigo 5º, inciso 4. Mas não tem nenhuma relação com a jornalista ser obrigada a atender o pedido judicial da jornalista, da conceituada jornalista, né? Ou seja, da atriz, melhor dizendo, da atriz. C. Não será obrigada a atendê-lo. Tá, para mim é essa a resposta, não será obrigada a atendê-lo. Tendo em vista, vamos ver se a justificativa está certa. Tendo em vista que a Constituição Federal estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nós estamos falando de informação. A jornalista utilizou a sua liberdade, né, de realizar a sua profissão, a sua liberdade de realizar a sua expressão de comunicação, mas o sigilo da fonte é importante. Então ela não é obrigada por causa do sigilo da fonte, certo? E não pela liberdade do exercício da atividade de comunicação. Ok? Porque ela já realizou esse exercício. Agora, estão lhe pedindo quem lhe deu a informação. E o jornalista não é obrigado a dar a informação, certo? Ou seja, a entregar a sua fonte, sob pena de colocar em risco toda a sua cadeia de trabalho, toda a sua construção de trabalho. Letra D. Não será obrigado a atendê-lo, pois a Constituição Federal estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, devendo a ofendida pleitear o direito de resposta proporcional ao agravo. Bom, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, isso é um direito. Agora, buscar o direito de resposta proporcional ao agravo é ligado à liberdade de manifestação do pensamento e não à liberdade de consciência e de crença. Então aqui já havia um conflito, certo? Ou seja, não tem relação, e também não há relação com a resposta.
Olha a sacanagem que a banca estava fazendo. Estava colocando algumas afirmações certas, mas sem relação com a resposta. É importante a gente entender que às vezes nós teremos questões que serão de legislação aplicada. Vai vir um caso, um enunciado, um caso estabelecido, e dentro desse caso estabelecido será feita uma pergunta, a qual eu tenho que aplicar a Constituição, eu tenho que aplicar a legislação estudada. Mas, muitas vezes, o fato de eu ter uma legislação certa numa alternativa não resolve o caso estabelecido na questão, no enunciado, que é isso. Nós tínhamos questões certas, mas não resolviam a questão estabelecida no enunciado. Por isso, a letra D não está correta. E letra E não será obrigada a atendê-lo, o pedido da jornalista, né? Pois a Constituição Federal resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Perfeito, exatamente isso. Letra E de ele, de elefante, né? Letra E de elefante, letra E de ele, certo? E traz aqui o artigo 5º, inciso 14. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o gabarito letra E. Tá, certinho aqui o nosso gabarito letra E. E aí nós temos o seguinte, artigo 5º, inciso 14, diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, nós temos esses pontos, nós temos esses elementos a se destacar e, portanto, fechamos o nosso gabarito aqui com o artigo 5º, inciso 14. Certo, pessoal? Beleza? Quero deixar o convite para todo mundo fazer parte do nosso clube de membros. Você não faz parte do nosso clube de membros? Lá você vai encontrar 3 modalidades maravilhosas para fazer parte, que vão dar emojis, prioridade em comentários, respostas desses comentários, também vão te dar oportunidade de ter acesso antecipado a vídeos, ou então, no nosso nível maior, a possibilidade de ter lives e vídeos exclusivos. Certo? Bora lá seguir estudando, conto com você. Bora lá estudar, porque a gente segue aqui com muito esforço, trabalhando muito forte para conseguir cada vez mais levar estudo para você e habilitá-lo, ajudá-lo a, com certeza, alcançar seus objetivos, seja no exame do OAB, seja em concurso que você tanto almeja e busca a sua nomeação. Forte abraço, pessoal. Até o próximo Estudando por Questões. Valeu. Tchau, tchau.